Pessoal, já estamos voltando aí com o programa Jornada Feliz, né? E com a hora da notícia. Prepare que tem muita notícia pra gente aí, tá? Vamos lá. Hora da notícia. Os destaques da semana. Voltamos às 14 horas e 17 minutos no programa Jornada Feliz. Vamos à hora da notícia, pessoal. Balanço semanal Covid-19. Uberlândia volta a registrar aumento de mortes e casos confirmados da doença. E gente, achando que Covid é brincadeira, né? Achando que tá tudo certo, tudo normal, né? Você dá uma olhadinha no centro da cidade, Carol, à noite, passa ali na Praça da Bicota pra você ver. Se tá pessoal mantendo o distanciamento, todo mundo usando máscara bonitinho. O que você acha? Tá ou não tá? Galera tá achando que Covid acabou. Galera tá achando que Covid acabou, né? Mas não acabou, pessoal. São os que mostram os números. Antes de qualquer coisa, só pra gente falar a respeito, que eu estou com a entrevistada psicóloga Dara Carolina, da Dara Caroline. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no ar com a hora do bate-papo e nós estamos mantendo o distanciamento aí de 2 metros, né, ou mais. Eu estou no estúdio, ela está em outro estúdio, então, assim, tá tudo tranquilo, tá, pessoal? Eu só não estou usando máscara porque eu estou falando aqui com vocês. Assim como ela também não vai usar máscara quando for falar, por questão de dicção. Mas estamos aí mantendo todos os cuidados, né? Álcool em gel aqui para todo mundo, microfones desinfetados com álcool líquido, e é isso aí. Entre o último sábado e essa sexta-feira, Uberlândia registrou aumento no número de mortes e casos confirmados de Covid-19 em relação à semana anterior. As informações estão nos boletins diários da Prefeitura e nós fazemos a análise aí semanalmente, né? Ao todo, foram 10 mortes aí durante a semana, uma a mais do que a semana anterior. Em relação aos casos confirmados, eles voltaram a crescer pela segunda semana seguida. Meu Deus do céu. Foram 788 infectados pelo coronavírus, 115 casos a mais do que na semana passada. A volta do crescimento no número de mortes e casos mostra que a pandemia ainda exige atenção aqui em Uberlândia, né? Assim, seguir as medidas de biossegurança são necessárias, como o uso de máscara, uso de álcool em gel e evitar aglomerações, que foi o que nós acabamos de falar aqui. Nós aqui no programa Jornada Feliz sempre procuramos aí manter as regras de biossegurança em dia para que nenhum de nós saímos infectados, né? E graças a Deus, até agora, nem eu, nem a Liliane, nem a Caroline, que faz o programa conosco aqui na técnica, nenhum de nós até agora fomos infectados com a doença. Enfim. Ministro da Infraestrutura inaugura e visita obras no Triângulo Mineiro. Tarcísio Gomes de Freitas, que inclusive foi diagnosticado com Covid, tá, pessoal? Ontem. Visita obras no aeroporto e da trincheira do bairro Taiamã, né? E o trevo de Chapetuba, no cruzamento entre as BRs 452 e 365. Pela manhã, o ministro participou de solenidade, né, de entrega da pavimentação da BR 154, também no município de Ituiutaba. O ministro da Infraestrutura inaugurou e visitou, né, nesta sexta-feira, várias obras aqui no Triângulo Mineiro, né? Também de passagem aqui pela região, ele almoçou com empresários e políticos. Pela manhã, o ministro participou da solenidade de inauguração da BR-154, que liga Ituiutaba à BR-364, e após a cerimônia, visitou as obras do aeroporto e da trincheira, do aeroporto aqui de Uberlândia, né? E da trincheira do bairro Taiamã, aqui em Uberlândia. Também o trevo de Chapetuba, que fica no município, que fica próximo ao município de Uberlândia também, no cruzamento entre as BRs 452 e 365, né? O ministro ele chegou à cidade aqui por volta do meio-dia, né? Ele desembarcou no aeroporto e vistoriou as obras de ampliação no local, ao lado aí de políticos, né? Prefeitos, deputados. E segundo a Infraero, né, falando em relação ao aeroporto, após a conclusão da reforma, a capacidade do terminal passará de 1.700.000 passageiros por ano para 3.900.000 passageiros por ano. Pessoal, cá entre nós,
para quem já viajou de avião, para quem precisa usar o avião aqui em Uberlândia, antes da pandemia, né? Porque agora tá mais tranquilo, mas tinha dia que não tinha lugar para você ficar na fila para comprar, fazer o check-in, que a fila para o setor de embarque era enorme e você tinha pouco espaço ali no saguão. Já viajou de avião aqui de Uberlândia, Carol? Já sim. Já, né? E aquele espacinho lá no aeroporto lá, é confortável ou não? Não muito. Então, tá aumentando lá. Dizem que vai mais do que dobrar a capacidade aí, né? E a obra foi orçada em R$ 2.700.000, com previsão de entrega para o segundo semestre agora de 2021, né? O aeroporto está dentro do pacote de privatizações previsto para o ano que vem, né? E após a vistoria, ele almoçou com empresários, deputados federais, vereadores e o prefeito Odelmo Leão no prédio da Rádio Cultura, que é o grupo da TV, que faz parte do grupo Integração. À tarde, o ministro visitou as obras aí sobre a BR-365, né, na trincheira entre os bairros Dona Zulmira e Tayamã, não é isso? Então ele fez a visita, vistoriou tudo lá e ao final da tarde retornou. E ao final da vistoria ele foi para Chapecó ainda vistoriar as obras e ao final da tarde ele retornou para Brasília. Então a gente vê aí, né, que está acontecendo algumas obras em Uberlândia, obras de infraestrutura, obras que são importantes, né, para trazer o desenvolvimento da cidade, são importantes aí também no que diz respeito ao andamento aí ao que diz respeito também à locomoção das pessoas, né? Por exemplo, aquela trincheira lá do bairro Tayamã era fundamental que fosse feita alguma coisa ali, porque o trânsito urbano misturando com o trânsito da cidade simplesmente não tem como, né? Então, bora para mais uma notícia. Caso de jovem negro agredido em Uberlândia é lesão corporal e não injúria racial, conclui delegado. O Marcos Tadeu, delegado Marcos Tadeu, que é responsável pelo caso, diz que não há motivos nos autos para outro tipo de crime, né? Ou seja, racismo. A investigação mostra que o autor das agressões físicas foi um cliente da distribuidora de bebidas e não o responsável pelo estabelecimento, né? A Polícia Civil de Uberlândia vai encaminhar para a Justiça na próxima semana a conclusão da investigação sobre a agressão sofrida por Samuel Bonifácio, né? Só para recapitular o que aconteceu, na última semana, né, nessa última segunda-feira, o estudante Samuel Bonifácio, ele foi a um bar, né, que também tem uma distribuidora de bebidas aqui na região sul de Uberlândia, ali próximo ao bairro, no bairro Pampulha, ali, entre o bairro Carajás e o bairro Pampulha. E ao perder o relógio, o morador de rua encontrou esse relógio para ele. E como forma de agradecimento, ele convidou o morador, a pessoa aqui em situação de rua, para que comesse alguma coisa ali com ele, né? E por alguma razão injustificada, ele passou a sofrer agressões, segundo os autos aí da Polícia Civil, né? E sofreu muita agressão, foi parar no bairro Pampulha e depois foi para o hospital aí, de um hospital da cidade, com várias escoriações, enfim. No início, quando aconteceu tudo, imaginava-se que fosse algum proprietário do estabelecimento que fez a agressão, quando na verdade não, né, ficou provado pelos autos aqui que foi algum cliente inconformado pela presença de repente da pessoa em situação de rua lá no estabelecimento que cometeu as agressões, e isso acabou sendo qualificado pela justiça, pela polícia, como injúria racial, como lesão corporal e não injúria racial. Por que, pessoal, que é importante sempre deixar muito claro isso, né? Porque a gente não pode, né, discutir as situações aí como simplesmente vamos falar assim, com paixões, né? A gente não pode pegar o que aconteceu e falar é racismo e tal. Por outro lado, é muito importante qualificar qual foi a motivação dessa pessoa que agrediu o estudante. Será que essa pessoa não estava com racismo estrutural implícito dentro dela?
Será que a motivação da pessoa foi simplesmente pelo fato dela ser negra e pelo fato dela estar caminhando ali com a pessoa em situação de rua? Tudo isso aí é importante para a gente poder avaliar, né? E o agressor de estudante de engenharia, segundo o delegado, foi o cliente do bar. O dono do bar não tem nada a ver com agressão, né? Foi um cliente que é réu confesso. Ele disse e ele falou que estava batendo nele porque estava discutindo com o atendente, né? Só que assim, a gente não viu isso, a gente não tem essa constatação, né? Então o que acontece? Existe uma preocupação muito grande, porque qualquer situação que acontece nesse sentido, assim, a gente tem a tendência de identificar a gente que sofre racismo todos os dias, a gente que é vítima de preconceito todos os dias, consegue identificar com mais clareza uma situação de racismo estrutural. Contudo, a gente não pode qualificar tudo, porque senão a gente perde até credibilidade nesse sentido, né? Então vale a pena sim a gente ter essa discussão, vale a pena entender o que de fato aconteceu. Será que ele apanhou por ser negro ou apanhou porque, né, não foram com a cara dele? Isso é importante também, porque senão o próprio negro vai ficar marginalizado, vai ficar sempre sendo a vítima. Ele vai perder a condição de ser humano, né, sujeito a erros e acertos, e vai passar a ser uma vítima da sociedade. Não é isso que nós negros, nós homens pretos queremos. Nós queremos ser tratados como iguais, com direitos e deveres iguais para todo mundo, né? Então, tipo assim, eu quero ter o direito de ninguém com a minha cara, assim como ninguém vai com a cara da outra pessoa. Eu quero ter o direito de chegar no lugar e ser bem tratado também, assim como qualquer um. Eu quero ter o direito de eu entrar de bermuda e chinelo e camiseta numa loja e ser bem atendido assim como outra pessoa, com outra tonalidade de pele, também é bem atendido vestindo bermuda e usando chinelo. Então é isso que a gente busca, né? Não é nem um extremo e nem outro. Não é pegar, tipo assim, tudo que acontece de ruim é por conta do racismo, mas também não é empurrar a sujeira para baixo do tapete, né? E é exatamente sobre isso que eu vou conversar com a psicóloga Dara Carolina, né? Nós vamos tratar um pouco, bastante na verdade, né, Carol, sobre esse assunto, porque, vou falar uma coisa, não tem como, né, dissociar a questão racial da sociedade brasileira, tá, pessoal? Porque o Brasil, ele foi criado em cima da escravização do povo negro. Então não tem como a gente simplesmente esquecer que isso aconteceu, tá? Então nós vamos daqui a pouquinho entrar na hora do bate-papo, né? E falar um pouco mais, aproveitar aí a presença ilustre da nossa psicóloga para poder falar a esse respeito. E deixando claro que o programa Jornada Feliz nunca vai apoiar nenhum tipo de discriminação a quem quer que seja, tá? Credo religioso, opção sexual, não, né? Cor da pele, não, ninguém vai ser discriminado aqui. Isso aí vocês podem ter certeza, tá? Então, daqui a pouquinho, hora do bate-papo. Só me deixa aqui. Então já vamos entrar com a hora do bate-papo. Hora do bate-papo. E 29 minutos. 14 horas e 29 minutos. Agora são 14 horas e 29 minutos e vamos entrar com a hora do bate-papo. Quero agradecer de antemão a presença da nossa psicóloga Dara Carolina, que eu, né, chamei de Carol, nem perguntei se podia, pode? Pode, como você sentir melhor. Ok, muito obrigado por essa liberdade. Quero agradecer muito pela sua presença, tá? E dizer que é uma honra para o nosso programa Jornada Feliz contar com uma pessoa de tão gabarito, com a sua experiência total aí, que para a gente poder debater esse assunto, né? E eu quero começar falando que o racismo no Brasil não é à toa, ele é estrutural, né?
E o Brasil ele foi o último país do continente a abolir a escravidão. Até 132 anos atrás, os negros eram traficados e mantidos em condições subhumanas de trabalho, sem remuneração e debaixo do açoite. Quando no papel a escravidão foi abolida, lá em 1838, 300 lá vai pedrada anos depois do descobrimento do Brasil, nenhum direito foi garantido a eles. Então, sem terra, sem acesso a nada, a população negra foi marginalizada. E isso veio se arrastando historicamente. Não é isso? Então, não há como falar de Brasil sem falar de discriminação racial, sem falar de segregação racial. Por mais que se fale assim, mas o Brasil é um país livre, mas o Brasil é um país super miscigenado, e não sei o que tem. Mas se a gente for parar para pensar nas atitudes, se a gente for parar para pensar nas frases que a gente ouve, muita coisa está enraizada aí. Então é sobre essas questões que eu quero falar com a nossa psicóloga Dara Carolina. E eu quero começar perguntando o seguinte para você, Dara. Tudo bem? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente o convite. Fico muito honrada, sempre que a Liliane me convida, é muito bom estar aqui e falando de assuntos tão pertinentes, assuntos tão atuais, por exemplo esse. É um assunto muito atual e é um assunto que deve ser discutido, falado sempre. E é isso, então, só voltar para mim aqui. Gente, aqui são defeitos especiais, aqui a gente tá fazendo de tudo, tá falando, tá operando, tá gravando, tá transmitindo ao vivo no Instagram. E glória a Deus por isso, Carol, eu quero perguntar para você seguinte questão. Como você acha, como você identifica que o racismo ele pode atrapalhar, ele pode, melhor dizendo assim, influenciar na questão da saúde mental de alguém que sofre, que passa por isso? Claro. Então, é muito complicado, porque o preconceito é algo muito sério, porque a palavra mesmo já fala, é um preconceito, é um pré-julgamento daquilo que você nem conhece muitas das vezes, Então, assim, existem várias situações em que não só o negro, mas as pessoas de uma forma em geral se sentem discriminadas, Então, por exemplo, quando o negro vai no supermercado e é tratado de quem que é um morador de uma favela? Muitas das vezes é um negro, Quem que é o bandido da novela? Muitas vezes é um negro. Quem que faz o mal? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de preconceito, e a discriminação ela afeta muito a saúde mental e a autoestima da pessoa, porque é muito ruim se sentir diferente, porque nós somos seres humanos e nós somos iguais, porém nós somos especiais, nós somos diferentes, porque se todo ser humano fosse igual, não teria graça. Então nós temos, todo ser humano tem pontos que precisam ser melhorados e tem qualidades. Então, assim, eu estava até vendo um vídeo hoje que a questão de falar negro ou falar preto. E aí me veio a seguinte questão: por que não falar o nome da pessoa? Ou por que não tratar com respeito? Porque, assim, muitas das vezes a gente, por exemplo, um branco, a gente não fala, você quer ser chamada de branco, de parda, de amarelo? A gente não faz esse tipo de pergunta. Então, por que o negro ele sofre esse tipo de pergunta? Você prefere que te chama de negro ou de preto? Exatamente. Por que não chamar pelo nome? É uma pessoa como qualquer outra pessoa que tem pontos a ser melhorados e que também tem pontos que tem super características e qualidades também. Então a gente precisa parar para pensar nisso e parar de querer tratar o outro diferente. A gente precisa ser justo. É o que a gente fala, foi até o comentário, cara, o que eu fiz um pouco mais cedo. Não tem como a gente simplesmente deixar de associar o racismo com a sociedade brasileira. Então, assim, chegou num ponto, de verdade, chegou num ponto assim que às vezes a gente fica até sem saber o que fazer. Porque se existe um excesso de proteção, se existe um excesso vamos falar assim,
de cuidado, né, em relação à população negra, à população preta, como queiram, dá a entender que o negro ou que o preto ele não tem capacidade de caminhar sozinho. Dá a entender que a pessoa que tem a pele escura não tem capacidade de caminhar na sociedade enquanto sociedade, enquanto gente. Sempre precisa da tutoria de um branco, sempre precisa da tutoria de uma outra pessoa para que ela seja reconhecida como sociedade. Vou dar exemplo, né, que acontecia muito. Um cidadão negro só poderia entrar numa determinada festa se estivesse acompanhado de um branco. Meu Deus do céu! E isso parece que vem sendo trazido pela sociedade. Né? É preciso que nós entendamos que... Preciso que a sociedade entenda que ninguém aqui com a pele escura quer ser tratado melhor do que quem quer que seja. Mas também eu não quero ser tratado pior. Eu quero ser tratado igual. Né? Eu quero ser tratado da mesma forma. Eu quero que as pessoas me olhem e tenham a mesma impressão que tenham quando olham para você. Né? É isso que a gente quer. Nem mais, nem menos. Então eu não quero ser tutoriado, eu não quero que nenhuma pessoa com a pele branca ou mais favorecida, socialmente falando, me pegue pela mão e me carregue para onde ela acha que eu tenho que ir. Não. A gente sabe onde a gente quer estar. A gente sabe o que a gente quer fazer. Então vocês podem ter certeza que nenhum de nós aqui quer ser tutoriado. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Jonathan Henrique, para o meu amigo jornalista Matheus Malaquias. Patrícia, que prazer poder contar com a sua audiência. Ela é a diretora responsável pelo jornalismo da TV Integração. Né? E eu volto com a seguinte pergunta, Carol. Você considera, dentro de tudo aquilo que nós conversamos aqui, você considera a sociedade brasileira como racista? Sim, claro, né? Como você mesmo falou, nós podemos perceber o quanto a mídia, né, tem colocado os negros inferior aos outros, né? E, então, assim, é claro que a gente também tem que ter um pouco de cuidado, né, para não criticar tanto isso, mas também a gente tem que ter cuidado para a forma que a gente representa isso, né? Então, assim, a sociedade, as mídias, então, assim, os negros eles têm que ser tratados de uma forma igual, porque não é por conta de que ele, por a cor de pele diferente, que ele tem que ser tratado diferente. Ele é ser humano, né? E ser humano é diferente, todo ser humano, qualquer um. Eu não sou igual a você, e eu não sou igual às pessoas que estão assistindo aqui ao vivo, né? Eu tenho pontos que eu preciso melhorar e também tenho qualidades. Eu tenho dificuldades e eu vou precisar sempre de alguém que me... Assim, é importante a gente falar sobre isso, porque quanto mais a pessoa internaliza isso, a tendência é ela ficar mais mal, né? Ela ficar mais triste. E assim, é muito importante que a pessoa ela entenda que ela é um ser humano único, né? E ela é uma pessoa assim especial pro mundo, né? Ela é especial para Deus. Entendeu? Então, assim, Deus não está importando com a cor de pele, não está importando com o nível social, né? O nível econômico da pessoa. Nós somos iguais, nós precisamos ser tratados de uma forma igual, mas também nós somos diferentes no sentido de cada um tem uma particularidade, cada pessoa tem uma dificuldade, cada pessoa tem um campo na vida aí onde precisa de ajuda, precisa de apoio. Né? Então a sociedade ela precisa ficar um pouco mais justa. E entra também a questão da empatia. Né? Entra também a questão da empatia, da gente sempre olhar e pensar, né? Por que eu estou tratando essa pessoa de uma forma diferente? Por que eu estou falando com ela de uma forma diferente? Né? As pessoas elas merecem respeito. Né? A gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente precisa respeitar as pessoas. Perfeito, perfeito, Carol. E faço das suas palavras as minhas. Antes, porém, quero mandar um abraço muito apertado para o meu amigo, pastor Raul Ferreira, que está aí nos acompanhando. A Cidinha, meu colega, foi minha colega de trabalho. A Wani, minha prima, minha priminha, né, acompanhando. Raquel, quanto tempo que eu não te vejo, querida. Beijão no seu coração. Carolina, Silva, Carol também nos acompanhando. Luciene, meu amor, meu colega de trabalho, minha amiga, amo você. Beijo no seu coração.
também nos assistindo aí. E antes de passar para a nossa terceira pergunta, né, que nós conversamos aí previamente, gente, para quem não sabe, só entregando aqui os bastidores, a gente combina antes, tá? A gente conversa antes, né? Para o papo fluir bacana. Só que eu vou furar um pouquinho o roteiro, né? Porque tá muito dentro do contexto, Carol, e eu quero que você, né, fale um pouco a respeito, assim, de como essa questão, né, dos preconceitos raciais, eles impactam, assim, vamos falar assim, no ingresso da pessoa preta na sociedade como um todo. Você acha que a tendência, enquanto ser humano, do discriminado, é se segregar, é se separar e juntar com os seus, ou tentar entrar naquele meio onde ela não é aceita? Então, nós podemos perceber muito claramente as duas formas, né? Eu acredito que isso vai muito de encontro à personalidade da pessoa, né? Tem pessoas que quanto mais sofrem preconceito, mais sofrem críticas, elas vão se recolhendo. E elas vão também se tornando aquilo que as outras pessoas estão falando como verdade absoluta. O que é tornar aquilo como verdade absoluta? É acreditar tanto naquela pessoa que ela começa a se sentir e falar o que a outra pessoa está falando. Né? Então, por exemplo, você é feio, você tem um cabelo ruim, você não pode estudar, você não pode passar na faculdade, você não pode isso, não pode aquilo. A pessoa começa a fazer o quê? Eu não posso mesmo. Não sou capaz. Não vou nem prestar vestibular para entrar na faculdade porque eu não sou capaz, eu não vou arrumar meu cabelo porque meu cabelo é feio. Então, né, isso vai questão muito de personalidade. E eu acredito muito, eu venho falando isso muito no consultório, que é muito importante as pessoas elas se valorizarem. Eu preciso entender o meu real valor e você precisa entender o seu real valor. Né? O que está acontecendo muito é que as pessoas elas estão ficando dependentes do elogio do outro para se sentir bem. Meu Deus. Então assim, olha o tanto que é perigoso isso, né? Quanto mais você se sentir dependente do que as outras pessoas falam, e se as outras pessoas não falarem? O que vai acontecer com você? Então assim, você precisa identificar o seu potencial, você precisa identificar o quanto você é bonito, o quanto você é gentil, o quanto você é amado, o quanto você é favorecido. Entendeu? E aí a gente também tem um outro lado, né, de personalidade, que é a pessoa assim, que ela sempre está afrontando, né? Ela está sempre, por exemplo, você é feio, você tem um cabelo feio, mas você é muito mais feio, o seu cabelo é muito pior, a sua mãe é assim, a sua mãe é assada, e aí já começa a ofender também. Então nós temos esses dois tipos de personalidades. E aí a gente também tem esse tipo, né, de personalidade, que é a pessoa que sempre está afrontando, que sempre está querendo provar. O que a gente também precisa tomar um pouco de cuidado é o quanto essa pessoa está querendo fazer por ela ou para provar para a sociedade que ela consegue. O quanto essa pessoa está fazendo, o quanto essa pessoa está sendo autêntica, né, em falar o que ela realmente deseja falar, em falar o que ela realmente está sentindo, ou ela está falando o que as pessoas querem sempre ouvir para provar para a sociedade uma coisa que talvez nem seja aquilo que ela quer. Isso. Entendeu? Então a gente precisa, eu brinco muito que a gente precisa ter um equilíbrio. Sim. Né? Nós precisamos nos valorizar, né? Nós precisamos saber o nosso potencial, mas também eu venho falando uma palavra que é ser gracioso. Né? A gente não paga o mal com o mal, né? A gente paga o mal com o bem. Ser então, gracioso. assim, ser gracioso. Então, assim, a partir Sim. do momento em que eu fui ofendida, eu ofender o outro pra eu me sentir melhor, opa, tem alguma coisa aí. Na verdade, você acaba se igualando a essa pessoa, né? Exatamente. Então, assim, se eu preciso me igualar à pessoa que está me ofendendo pra eu me sentir melhor, será que eu também não estou sendo igual a essa pessoa? Exatamente. E, inclusive, essa já é o mote para o nosso próximo ponto. Né? Como é que você acredita, tipo assim, que a saúde mental de uma pessoa como essa, que sofre preconceito, que vive ali apanhando da vida o tempo todo, pode ser afetado, né? Porque assim, questão de autoestima, a gente sabe que, cara, ou o cara tem uma autoestima muito bem trabalhada, muito bem resolvida, ou ela vai pro saco, cara. Porque assim, ficar ouvindo ali situações negativas todos os dias é complicado. E como é que, assim,
vamos falar assim, em termos mais científicos, em termos mais psicológicos, como é que isso afeta a vida da pessoa que recebe essas agressões, aí, muitas das vezes gratuitas? A pessoa é agredida só porque tem a pele escura, por exemplo. Eu acredito muito que as pessoas elas precisam ter consciência do que está acontecendo, né? Ter consciência daquilo que ela é e não internalizar isso, né? É claro que a pessoa ela vai ficar triste, vai ficar chateada, mas se ela ficar com aquilo pra ela, né? E se ela tornar aquilo que a pessoa falou como verdade na vida dela, a tendência é elas realmente acreditar que a pessoa tá certa, né? Então assim, afeta muito, principalmente na infância. Então eu aproveito para dar um recadinho para os pais, para ficar de olho, porque infelizmente, né, a escola passa muito tempo na escola e às vezes chega, tá calado, os pais chegam do trabalho, não olha para a criança, não sabe o que tá acontecendo, acha que tá normal, é porque tá cansado, né, tem muita tarefinha e tudo mais, e já passou o dia, não perguntou nada e não identificou nada. Então assim, as pessoas que estão do nosso lado, elas sempre vão falar de alguma forma ou de outra como elas estão sofrendo. Mas às vezes a gente não tem a empatia de entender. Então aí entra a parte da empatia. É muito importante que a gente olhe para o lado e veja realmente o que está acontecendo com a outra pessoa. Né? A pessoa, o silêncio fala muito. A pessoa que fala muito também, isso fala muito. Né? A pessoa muito agressiva, ela está querendo dizer alguma coisa. A pessoa muito tímida, ela está querendo dizer alguma coisa. Então assim, existem muitas formas das pessoas expressarem como elas estão se sentindo. E às vezes as pessoas elas tornam aquilo tanto como verdade absoluta que ela não vai conseguir expressar o que está acontecendo na vida dela. Porque muitas vezes a pessoa fica com vergonha, ela fica constrangida. Então, por exemplo, uma criancinha está na escola, está começando a vida, né, está na escola para estudar, e aí na fila, vamos pôr um exemplo, na fila do recreio, não deixa ela pegar o lanche por ela ser negra. Ou um branco fura a fila e fala, não, você tem que ficar no final da fila porque você é negro. Ou, não, você tirou nota ruim, você tirou nota ruim porque você é negro, você não é capaz. Entendeu? Então, assim, tudo que acontece com o negro, as pessoas enfatizam o porquê disso, né? E talvez nem é por ela ser negra. Talvez é porque ela tem uma dificuldade mesmo na escola, talvez seja porque ela realmente tem uma dificuldade de aprendizagem. Não é por ela ser negra, um branco também tem. Entendeu? Então, assim, às vezes, o quanto as crianças elas conseguem se expressar? O quanto um adolescente consegue se expressar? A gente não sabe, porque a gente entra no parâmetro que eu falei anteriormente. Existem aquelas pessoas que têm a facilidade de se expressar, mas também existem aquelas pessoas que não têm a facilidade de expressar. Que vai se expressar como? Sendo tímido, não querendo apresentar trabalho, não querendo falar em público, porque acha que não é capaz e todo mundo vai zoar dela. Não querendo conversar, porque às vezes não se sente capaz, não querendo se arrumar, porque se sente muito feia. Então, assim, a gente precisa ter cuidado também com as pessoas que estão do nosso lado, né? E tentar ajudar essas pessoas. Exatamente nesse ponto que, assim, que só quem vive isso, cara, assim, só quem passa por isso é que consegue entender bem o que você acabou de relatar aí. Quero mandar um abraço muito apertado para Nayara, que está nos assistindo, Valmir, meu amigo, meu colega, jornalista, meu tio Diógenes, benção, tia, né, acompanhando a gente aí, tia Elza lá de Uberaba, benção, tia, nos acompanhando aí também. E eu quero comentar um pouquinho com os ouvintes, né, com você também. A gente teve a oportunidade de bater um papo pelo WhatsApp, depois um papo pessoalmente, só que essa particularidade eu não relatei, até por, sim, até então não ser pertinente falar sobre, né? Mas assim, tudo isso que você relatou, eu Pierre Magalhães, vivi na escola, né? Eu tive seríssimas dificuldades em me relacionar em público. Eu tive seríssimas dificuldades em me relacionar como sociedade por conta disso, porque assim, eu sempre tive medo de ser taxado, sempre tive medo assim, de não ser correspondido, eu sempre tive medo assim, de não agradar, né? E
assim, por mais que, igual eu te falei nos bastidores aí, minha mãe sempre influenciou a gente de uma maneira muito positiva, né, em relação ao ser negro, em relação a gente se aceitar. E graças a Deus, em relação a isso, eu nunca tive nenhum problema. Sempre tive orgulho de ser negro e tudo. Só que, tipo assim, eu já sofri muita consequência pela cor da minha pele. Tanto é que eu me lembro de um episódio, se algum colega meu de escola aí, da época da Universidade de Criança, estiver me assistindo aí, vai me ajudar a lembrar. Eu não conseguia apresentar trabalho em público de jeito nenhum. Não, cara, não saía. Não ia. Por quê? Porque na maioria das vezes eu ficava sozinho para fazer o trabalho. Porque ninguém queria fazer trabalho comigo, né? Afinal de contas, né? Tá. Ninguém queria fazer trabalho comigo. Então, tipo assim, pensa, eu tenho que fazer meu próprio trabalho sozinho. Eu tenho que ir lá para frente sozinho apresentar o trabalho. E aí vai uma crítica, né? A vocês aí da direção, vocês aí da supervisão, que tudo bem, tô falando de 1999, tô falando de 2000, tal. Mas que, cara, não identificaram isso, era muito claro, era muito professores, mano, que teoricamente são treinados para isso, entendeu? Não identificavam isso, simplesmente deixavam o trem correr frouxo, né? Era melhor o aluno perder nota do que tentar identificar qual era a dificuldade que ele tinha de apresentar o trabalho sozinho, sabe? Desculpa, eu apresentar o trabalho na frente das pessoas. Por que ele sempre ficava sozinho para fazer o trabalho? Era por escolha dele? Claro que não, gente. Se você pode fazer um trabalho de 2 ou de 3 ou de 4 pessoas ou de 5, por que cargas d'água o cara vai fazer o trabalho sozinho? É mera coincidência? Claro que não. Então, teve essa falha aí pedagógica, mas graças a Deus passou, né? Sou uma nova pessoa, me formei em jornalismo, olha só que ironia do destino, e estou aqui fazendo um programa de rádio no qual eu tenho que falar sobre esse assunto, no qual eu tenho que me expressar, né? E ainda tenho a oportunidade de tocar nesse assunto. Então, são as reviravoltas que o mundo dá e é um tapa na cara de quem não acredita, viu? Né? Que às vezes assim, só concluindo, que às vezes a gente pensa assim, poxa, o cara vai ser destruído. Não, você, né? É um recado aí pra negrada que às vezes fica se sentindo inferiorizada. Você faz o que você quiser com a sua dor. Ou você senta no canto e chora, ou você melhora, ou você se comporte como ser humano que você é. Porque a gente não tem que provar nada pra ninguém. Eu não sou mais, eu não sou menos por ser negro. Então é isso que tem que ficar claro. Mas a sociedade precisa engolir um jornalista negro falando sobre racismo nas ondas do rádio e pela internet. Isso aí tem que engolir, né? E é isso que eu queria falar. É muito legal, né, o seu testemunho, porque você viveu isso, né? Eu nem sabia que você viveu. Então você, melhor que ninguém, consegue saber o que você sentiu naquele momento. E eu acredito que você passou por um processo que é a ressignificação, né? Você teve que ressignificar e foi muito bom porque você teve um apoio da sua família. Então foi, né, veio de encontro ao que eu já tinha falado, que é justamente a família apoiar, a família também ver o que está acontecendo, né? Para você naquele momento deve ter sido muito complicado, muito difícil. Como que você conseguiu fazer isso? Como que você conseguiu ressignificar? Como que você conseguiu identificar que você estava sofrendo um preconceito, mas que você poderia e você seria capaz de conquistar o que você queria? Olha, Carol, ouvintes, muito bom, né, a gente poder falar desse assunto. Como eu falei, aqui é um bate-papo, eu pergunto, eu respondo, e eu tenho muito prazer em responder essa pergunta, porque eu sempre, graças a Deus, eu fui cercado de pessoas pretas, pessoas negras, com, como é que eu vou dizer assim, com um certo grau de inteligência, né? E aí, pessoal, pelo e o que acontece? Acaba que eu fui ensinado a isso, né? Pela minha mãe, né, que tinha formação acadêmica, por amigos que, né, dos meus pais aí que tinham uma formação acadêmica, né, que me ajudaram a entender o que era o racismo que eu estava passando,
as situações de discriminação que eu estava passando e como lidar com isso, né? Então eu interiorizei que eu era capaz e sempre focava muito, né, nos meus amigos, pessoal da minha família, sempre focava muito nas minhas qualidades positivas, né? E era nisso que eu me agarrava. Então assim, eu pensava, poxa, eu sou preto, graças a Deus por isso. Mas eu sou inteligente, mas eu sou bom de memória, mas eu sou um cara sociável, todo mundo gosta de mim. Então, era nisso que eu me apegava, minha família me ama. Era nisso que eu me apegava. E, aos 15 anos, eu entreguei minha vida para Jesus, cara. Aí foi o sucesso, aí foi onde eu tive a reviravolta mesmo, porque eu descobri que tinha alguém muito maior, que não deveria nem ter feito o que fez, por mim. Com certeza. Sabe? Então, assim, eu descobri Jesus na minha vida e foi o que realmente me salvou dessa questão aí de achar que eu sou menos do que quem quer que seja. Tá? Então, tá aí a resposta. Tive amigos, tive familiares que me fizeram entender do meu valor, mas acima de tudo, entreguei minha vida para Jesus, né? E eu quero até falar um pouco disso, né? Quero até falar um pouco sobre como a pessoa, né, que passa por isso, ela pode ressignificar. O que você tem a dizer sobre isso, Carol? Eu acredito que o seu testemunho foi muito válido, né? E a pessoa, ela tem que, querendo ou não, ela não pode internalizar o que está acontecendo com ela, né? Então, assim, gente, um erro aqui de gravação. Vamos lá. Quanto mais a pessoa internalizar aquilo que está acontecendo e não falar e não se expressar, mais vai ficar difícil, né? Então, assim, ou as pessoas que são do lado, né, a família, amigos, precisam também estar atentos, né, às pessoas de uma forma geral. Nós, seres humanos, nós temos que ter essa atenção. Sempre que eu venho aqui, eu falo sobre isso, a gente precisa ter atenção, e entender o quanto pode estar difícil para outra pessoa, né? O porquê que a pessoa está tão calada, o porquê que a pessoa está tão tímida, não está querendo conquistar as coisas, né? Tem um sentido por trás, não é? Isso não é à toa. Então, assim, e a pessoa que está sendo discriminada, ela precisa ter consciência de que a pessoa que está discriminando tá tendo um preconceito, a pessoa nem sabe de onde a pessoa veio muitas vezes, a pessoa nem sabe da família, nem sabe dos valores. Então, muitas vezes eu falo que a pessoa que está tendo preconceito é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, que ela precisa sempre fazer com que o outro fique inferior para se sentir melhor. E aí ela faz isso com o quê? Ela joga baixo, né? Ela faz isso com o quê? Com coisas que doem, porque dói muito ser discriminado. Todo mundo já foi, eu já fui muito discriminado também. Então, assim, o ser humano em si, por ele ser diferente, né? E às vezes a sociedade impõe muitas vezes um padrão de beleza, que nós já falamos aqui em uma outra entrevista. Sim. Que a sociedade impõe um padrão de beleza e quem não tá nesse padrão, aí as pessoas tratam de uma forma diferente por não estar nesse padrão. Mas até que ponto existe esse padrão de beleza? A gente precisa olhar para o ser humano como um ser especial. Cada um tem a sua forma de ser, tem os seus valores e, claro, tem uns pontos que precisam ser melhorados. Mas quanto mais a pessoa internalizar e fazer com que aquilo que a outra pessoa está falando se tornar verdade absoluta na vida dela, mais vai ficar difícil dela ressignificar. Então, assim, é muito bacana o seu testemunho, porque é exatamente isso que a pessoa tem que fazer. A pessoa, ela precisa entender o seu próprio valor. Qual que é o processo da ressignificação? Justamente esse, a pessoa entender o seu próprio valor, a pessoa entender que ela consegue, que ela é amada, que ela é favorecida, que ela vai chegar onde ela quer sim, e não é uma pessoa falando qual que é o poder de uma pessoa. Essa tem que ser a pergunta, qual que é o poder de uma pessoa chegar pra mim e falar, você não é nada, você não vai conseguir nada. Que poder essa pessoa tem diante da minha vida? Se você for parar pra pensar, a pessoa não tem nenhum poder. A pessoa, ela tá querendo que eu não conquiste nada pra ela se sentir melhor. Exatamente. Entendeu?
Sim. E eu quero aproveitar aqui, Carol, para rapidamente mandar um abraço aí pro meu amigo Marcelo Medeiros aí, que está nos assistindo. Meu primo, Roger, meu Tuf. Cara, sem palavras, mano. Sem palavras. Extraordinário é você, viu? Muito obrigado, querido. Beijo no seu coração. E, Carol, pra gente finalizar, né? Deputado estadual Elismar Prado também nos acompanhando aí. Elismar, abração, querido. O que você pode falar, né? Para pessoas que vivem nessa caverna aí da falta de autoaceitação, né? Como você disse, ninguém tem direito de falar, de rebaixar quem quer que seja, né? Ninguém tem autoridade sobre a nossa vida a não ser que nós a demos. Então, sim, o que você tem para falar para as pessoas que estão enclausuradas numa caverna, né? A gente tem até um exemplo bíblico de Elias, né? Que matou 450 profetas e passou todo mundo na espada, o pau quebrando. Aí uma mulher, né? Nada contra, mas tipo assim, uma pessoa virou e falou: vou te matar. Ele correu para a caverna e ficou escondido lá. Então, muitas das vezes, é o que, muito mal comparando, é o que uma pessoa negra ela vive. Ela faz feitos extraordinários. Alguém vira e fala: ô, você é preto, filho. Ô, colher de asfalto. Ou, você não vai entrar aqui não, porque aqui não pode entrar pessoa suja não. Né? Ou, você fede, filho. O que você está fazendo aqui? Vaza daqui. Aí pessoas ouvem palavras como essas, ou mais agressivas, né? E se escondem na caverna. Então, o que fazer com essas pessoas que se escondem na caverna? E o que você tem aí para poder passar um recado para nós aqui do programa Jornada Feliz? Eu acredito que quando a pessoa está se sentindo mal, ela está se sentindo de alguma forma ou de outra excluída, ela precisa procurar uma ajuda. Se ela não está conseguindo ressignificar sozinha, que é uma coisa muito difícil, né? Porque às vezes a pessoa realmente ouve tanto que não é capaz que ela acredita não ser capaz. Eu acredito muito que a pessoa precisa procurar ajuda e falar, né? Se a pessoa ela não se expressar, ela não falar para as outras pessoas o que está acontecendo, como que as outras pessoas vão adivinhar? Aí a gente vai entrar naquele parâmetro da sorte, né? Das pessoas que estão ao lado dela, ter a empatia de entender o que está passando na vida dela, mas muitas vezes as pessoas não têm. Então a pessoa que está se sentindo assim, ela precisa conseguir falar. O primeiro passo é esse, conseguir expressar como ela se sente. E quem está ouvindo, quem for ouvir essa pessoa, também tem que ter um cuidado para não julgar. A gente tem um problema muito grande, que é colocar a dor do outro com uma coisa como inferior à nossa. Você reclama pra mim sobre algo, aí eu chego pra você e falo: ih, não, faço coisa muito pior, isso aí é fichinha. Por que fichinha? É sua dor, eu tenho que respeitar. Então as pessoas também, elas precisam respeitar a dor do outro, e quem está sofrendo a dor precisa expressar de alguma forma ou de outra o que está acontecendo na vida dela. Agora, se a pessoa que está sendo discriminada, ela não conseguir expressar para a mãe, para o pai, para o colega, para o primo, procura um profissional, né? Procura um profissional, um psicólogo, vá até ele, converse, e aí a gente faz justamente esse trabalho, que é um trabalho de ressignificação, é um trabalho de identidade, aonde a gente procura, eu procuro muito trabalhar com os meus pacientes a identidade deles, né? Eu vejo muita gente chegando no consultório sem sonhos. Mas qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho? Não, eu não tenho. Eu trabalho é isso mesmo. Tá, mas você trabalha para quê? Qual que é o sentido da vida? E aí a gente tem que ter muito cuidado para isso não acontecer, né? O desânimo, a tristeza vem. Mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos rejeitar esse sentimento. Nós precisamos rejeitar esse sentimento. E se a gente vê que a gente não está conseguindo rejeitar esse sentimento, o que a gente precisa fazer? Falar, expressar para um profissional, se não se sentir confortável, né? Digo de conversar com o pai, com a mãe, às vezes a gente não sabe como que é a relação, procura um profissional. O profissional ele vai fazer um trabalho de identidade. E aí
o recado que eu deixo é: você precisa entender o seu valor. Você precisa ter consciência do quão bom você é, né? Você precisa ter consciência do quão maravilhoso você é. Independente da sua cor, da sua raça, da sua situação econômica, você é amado, você é favorecido, você é único. Então, assim, entenda, coloque isso de uma forma consciente, porque nós não temos controle sobre o que as pessoas falam pra nós. Nós não temos. Eu posso sair aqui na rua e alguém me xingar, eu não vou ter controle sobre isso. Por quê? Porque a outra pessoa, ela vai fazer o que ela quer. Ela tem o livre-arbítrio para fazer o que ela quer. Mas eu tenho controle do que eu vou deixar entrar no meu coração. Então eu tenho controle do que eu vou deixar entrar no meu coração e fazer sentido para minha vida. Então, assim, não faça. Pense que a pessoa que está te discriminando, a pessoa que está falando coisas ruins para você, ela tem a autoestima tão baixa, mas tão baixa, que ela precisa te colocar como inferior para se sentir bem. E essa pessoa não tem que ter poder nenhum sobre a sua vida. Esse é o recadinho que eu deixo aí pra galera. Amém, Carol. Dá seu serviço aí, vai. Dá seu serviço. Onde você atende, que hora você atende, deixa seu telefone, seu Instagram, fica à vontade. O meu Instagram é psicóloga.dara Caroline, Dara com DH, DHRA. Meu telefone é o DDD 34 99333 9716, né? Eu atendo mais no período da noite, no bairro Daniel Fonseca, né? E atendo online também, então assim, né, galera aí de fora ou galera de Uberlândia mesmo, por conta dessa pandemia, não tá saindo de casa, está na quarentena, o online está aí, a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Então eu atendo online também. Aí, Maria José, minha amiga, minha colega de trabalho, entrou aí agora, né? Muito obrigado pela audiência. E eu, pra gente finalizar, te agradeço, viu, Carol, pela empatia, te agradeço pela prestatividade em se dirigir até aqui aos estudos do programa Jornada Feliz. E eu quero falar só uma coisinha a esse respeito. Chame de vitimismo, chame de mimimi, chame do que você quiser, mas o racismo existe. Você querendo ou não, o racismo existe. Não adianta você, por não passar pelo racismo, querer dizer que nós negros, nós pretos é quem nos discriminamos, nós pretos, nós negros quem nos enxergamos como inferiores, né? Embora isso possa acontecer às vezes, mas não, meu querido. Se você nunca teve a experiência de ser parado pela polícia só por ser negro, se você nunca teve a experiência de ser agredido verbalmente só por ser negro, não tem direito de falar nada não. Aprende a lidar com o racismo e vamos lutar junto, tá bom? Então, essa foi a nossa hora do bate-papo. Daqui a pouquinho teremos a hora da palavra. Vamos aí com mais um louvor para a gente poder finalizar e voltar na hora da palavra. Agora são 15 horas e 9 minutos. Já voltamos. É isso aí, Elismar. Assim, realmente, o racismo é um negócio que tá arraigado na população brasileira, né? Mas quero agradecer muito aí pela companhia de todos aí que estiveram comigo aí no Facebook, tá? Daqui a pouquinho eu volto com a hora da palavra e eu vou encerrar essa transmissão aqui, pessoal. Beijão no coração de vocês. Deus abençoe.